Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do parágrafo. Vamos analisar alguns exemplos, formas de colocar em prática os elementos essenciais para a elaboração de um bom parágrafo. Seja ele o parágrafo da introdução, seja o parágrafo do desenvolvimento ou da conclusão. Nós vamos ver alguns exemplos e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, vamos lá, então, a estrutura do parágrafo. Algumas informações. Eu acredito que vocês já ouviram falar alguns termos, mas o parágrafo precisa de uma organização. Nós não podemos simplesmente jogar informações dentro de 4 ou 5 parágrafos de uma redação e achar que, bom, legal, fizemos um bom trabalho. Não, existe uma ordem para poder fazer isso. Tanto existe uma ordem que uma das competências da redação do Enem, e que também é avaliado em outros vestibulares, é a capacidade do candidato de organizar as ideias dentro de um parágrafo. Então, organizar informações também é uma questão muito importante dentro da redação. Por isso, nós vamos falar sobre a estrutura do parágrafo. Basicamente, todo parágrafo é composto por 3 elementos: o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes, vamos às definições, né? Tópico frasal. Eu acredito que eu já comentei com vocês sobre esse tema, mas é bom reforçar. O tópico frasal traz a ideia do núcleo do parágrafo. É a primeira ou as primeiras afirmações que nós fazemos no início do parágrafo e que trazem a ideia, o núcleo de conteúdo que nós vamos trabalhar dentro daquele parágrafo. Bom, nós temos a ideia de que na introdução da redação nós apresentamos uma tese formada por alguns argumentos. Esses argumentos serão defendidos no desenvolvimento da redação. Lá no parágrafo do desenvolvimento, seria muito interessante que eu começasse com um tópico frasal, apresentando qual é a ideia que eu vou abordar naquele parágrafo. No caso, a defesa da tese, e especificamente eu deixo isso claro através de um tópico frasal. Nós vamos ver vários exemplos, não se preocupem. Desenvolvimento. Parte do parágrafo na qual o conteúdo do tópico frasal será especificado e expandido. Então, eu faço uma declaração, ou uma frase, construo 1, 2, 3 frases no início do parágrafo, que é o tópico frasal, demonstrarão o assunto que eu vou abordar. No desenvolvimento desse parágrafo, eu especifico e exemplifico o tema do tópico frasal. E a conclusão do parágrafo não é obrigatória, só é obrigatória quando um parágrafo apenas é o que constitui o texto. Então, existem textos assim, escritos em forma de prosa, que possuem um parágrafo, e nesses casos, aí sim, a conclusão será obrigatória. Mas fora isso, não é obrigatório que você faça uma conclusão em todos os parágrafos. Se bem que, na nossa visão de redação, observem que lá na introdução, lembra lá que eu falei para vocês sobre a introdução ATP, abordagem, tese, posicionamento. Quando fazemos um posicionamento no final da introdução, a gente diz assim: é importante observar esses temas. É necessário que a sociedade dê mais atenção ao caso tal. Faça necessário que o governo e tal. Enfim, na introdução nós
colocamos um posicionamento que, de certa forma, conclui a ideia da introdução. No fim do desenvolvimento, dos 2 parágrafos ou 3 do desenvolvimento da redação, nós também poderíamos fazer uma espécie de conclusão. Portanto, logo, assim, sendo assim, ok? E a conclusão na nossa redação dissertativa argumentativa é obrigatória. Tá? Nós estamos falando não sobre a redação em si, mas sobre o parágrafo. Seja o parágrafo da introdução, seja o parágrafo do desenvolvimento, seja o parágrafo da conclusão. Ok? E dentro desses parágrafos, eu tenho tópicos frasais, desenvolvimentos e conclusões. Uma conclusão que posso notar dentro da introdução é o posicionamento. Conclusões que eu posso notar dentro dos parágrafos do desenvolvimento é o fechamento das ideias e dos argumentos que provam um problema da tese. E, enfim, a conclusão da conclusão, né? Não existe isso. Ela por si só já é uma grande conclusão do texto. Bom, eu quero apresentar para vocês um parágrafo. Nós vamos notar isso com mais clareza. Viver é mesmo uma ginástica. O coração se contorce para bombear o sangue, que por sua vez corre o corpo inteiro. A respiração estica e encolhe os pulmões. O aparelho digestivo se dobra e desdobra com o alimento. Tudo na vida animal é movimento. Músculos que se contraem, músculos que se estendem. Graças a cerca de 650 músculos, o homem pode, além de viver, ficar em pé, andar, dançar, falar, piscar os olhos, cair na gargalhada, prorromper em lágrimas, expressar no rosto suas emoções, escrever e ler este texto. Portanto, o desempenho da musculatura é muito mais forte que mera força bruta. Notem que, primeiro, eu tenho um tópico frasal. Viver é mesmo uma ginástica. Nós comparamos a vida com a ginástica, com o alongamento, com o exercício do corpo. E nós especificamos isso no desenvolvimento do parágrafo. Deixamos claro isso através de um tópico frasal. Notamos, por exemplo, que essa ideia do tópico frasal, a ideia do núcleo do parágrafo, é formada por um período bem curto, né, que apresenta todo o assunto do texto, de forma bem resumida. E na sequência, óbvio, você pode observar o desenvolvimento desse tópico frasal, que está expandindo, especificando, como dissemos antes, está caracterizando o tópico frasal que nós apresentamos. Sempre, é claro, de forma coerente, coesa, clara, e vemos a ideia de que viver, nós vemos aqui em alguns momentos, além de viver, então viver, existe certa ginástica de todos os órgãos do corpo humano. Aqui nós comparamos os pulmões, os músculos, o coração, o aparelho digestivo, tudo isso para que possamos, além de viver, ficar de pé, andar, dançar, falar, piscar os olhos, cair na gargalhada, prorromper em lágrimas, expressar no rosto suas emoções, escrever e ler este texto. Logo em seguida, nós temos a conclusão. O último período desse parágrafo traz o que podemos concluir com as informações apresentadas. Portanto, o desempenho da musculatura é muito mais forte que mera força bruta. Esse foi um parágrafo que eu retirei da Super Interessante. Exemplifica bem a estrutura de um parágrafo e, é claro, dissertativo, como os gêneros jornalísticos. Bom, vamos falar sobre os tipos de tópicos frasais. São 6 tipos principais que podemos fazer para dar início a um parágrafo. O primeiro deles é a declaração inicial.
Não se preocupem em copiar o que eu estou passando, depois eu disponibilizo para vocês. Então, o primeiro tipo de tópico frasal é a declaração inicial. Então, observemos aqui, ó, a prática da redação é muito importante para a formação profissional. Não é apenas por causa da necessidade de redigir cartas, relatórios, ofícios e, eventualmente, artigos que um agrônomo, por exemplo, precisa saber escrever. A prática da redação é fundamentalmente um excelente treinamento para a organização do raciocínio e para o desenvolvimento da capacidade de se expressar. Bem, nós começamos esse parágrafo com um tópico frasal, chamado de declaração inicial. A prática de redação é muito importante para a formação profissional. É dever do governo administrar os núcleos educacionais na sociedade brasileira. Então, declarações. Importa que o Ministério da Saúde tome medidas efetivas com relação ao fluxo de pessoas mesmo durante a pandemia. Então, declarações iniciais já figuram o primeiro tipo de tópico frasal. Ok? Uma coisa importante de notarmos também é que a declaração inicial se aproveita de um dado conhecido por todos no princípio e introduz informações novas na abordagem do tópico frasal. Essa é uma ideia de Goldenstein. Acho que vocês já ouviram falar desse escritor. Então, é claro que nós sabemos que a redação é muito importante. E, a partir disso, introduzimos conteúdos, informações novas, e dessa forma nós organizamos nossas informações. Por exemplo, eu disse um dado conhecido no início, e não é apenas por causa da necessidade de redigir cartas, relatórios, ofícios e, eventualmente, artigos que um agrônomo, por exemplo, precisa saber escrever. Ora, se eu falo para vocês a importância da redação, obviamente, esse não será o primeiro pensamento de vocês. Um agrônomo precisa escrever artigos. Estudou muita durante o curso de engenharia agrônoma, ele estudou biologia, química, física, outros conceitos, educação ambiental. E quem diria que a importância de escrever bem um texto faria diferença na profissão dele, como ofícios, relatórios, artigos, enfim. Então, essa não é a primeira ideia que vocês têm relacionada ao tema, mas esse é o propósito. Apresentar uma informação que conhecemos, que concordamos, e introduzir informações novas, inesperadas. É uma forma de fazer a declaração inicial. Interrogação. É um parágrafo narrativo, tá? Mas vamos observar a importância também do uso da interrogação. Poderia ser feito num parágrafo dissertativo, sem problema algum. É muito comum, vocês fazem. Interrogação. Por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Então, o parágrafo de Cecília Meirelles, que é uma crônica que ela escreveu, se chama Uma Velhinha em Florença. E as crônicas são curtas, né? São textos curtos, atuais. Por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Há sentimentos antigos dentro de nós que não perdem a força, que não se deixam aniquilar pelo tempo e pelos acontecimentos. Estão apenas reclinados como em cadeiras invisíveis, numa obscura sala de espera. Então, se a pergunta inicial não é respondida logo depois, ela é refletida na sequência, na medida em que se fala sobre lembranças, sentimentos antigos que não podem ser esquecidos, como, por exemplo, a lembrança daquela velhinha de Florença. Eu até marquei, por que me lembraria agora daquela
daquela velhinha de Florença? Então, há sentimentos que não perdem a força, que não se deixam aniquilar pelo tempo e pelos acontecimentos. Então, a lembrança da velhinha não ia perder força, não seria aniquilada pelo tempo e pelos acontecimentos. Então, podemos começar um parágrafo com uma interrogação e não necessariamente precisamos ser tão objetivos na resposta. Por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Porque gosto muito dela. Em primeiro lugar, nós não usaríamos o gênero narrativo, qualquer gênero narrativo, em uma dissertação. A linguagem narrativa não tem vez na dissertação. Por exemplo, nós. Inclusive, existem alguns, eu tenho visto, alguns têm apresentado ainda redações que usam nós, vamos, lembramos, podemos, sabemos, compramos. Não podemos fazer isso, tá, pessoal? Só terceira pessoa é permitida na dissertação. Por que me lembraria agora daquela velhinha de Florença? Tá aí uma resposta indireta. Número 3, definição. A gente faz a definição de um termo. É uma forma interessante de começar um parágrafo também. A conversação é uma atividade linguística básica que pertence às práticas diárias de qualquer cidadão, independente de seu nível sociocultural. Então, eu estou definindo o termo conversação. Observaram aí? O que é conversação? Então, na definição, eu pergunto: o que é conversação? O que é racismo? O que é corrupção? O que é, enfim, suborno? Vamos colocando. Coloca o termo e a definição logo em seguida. Também é uma forma de iniciar o parágrafo através de um tópico frasal. Podemos ver aqui, nesse parágrafo, a conversação é uma atividade linguística básica que pertence às práticas diárias de qualquer cidadão, independente de seu nível sociocultural. Nós vemos aqui um texto escrito pelo autor Ataliba Castilho, nome difícil, né? Ataliba Castilho, mas ele começa com a definição de um termo que nós conhecemos. É óbvio que conversação é uma atividade linguística que se dá entre cidadãos, independente do nível sociocultural. Então, podemos manter um nível de conversação com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes culturas, religiões, etc. Ela representa o intercurso verbal em que duas ou mais pessoas se alternam, discorrendo livremente sobre questões propiciadas pela vida diária. Notem que depois da definição de um termo que todos nós concordamos, ela introduz um novo conceito. Ela representa o intercurso verbal em que duas ou mais pessoas se alternam. Mesma característica que nós vimos na declaração inicial. Todos concordamos que redação é muito importante, mas não levávamos em conta a importância disso para um engenheiro agrônomo, por exemplo. Da mesma forma, todos concordamos que essa é a definição de conversação, mas quantos leitores sabiam sobre essa terminologia, intercurso verbal? Talvez poucos. E aí é que está. Nós atrelamos algo de comum acordo. Vejam, não estamos sendo... como nós fizemos aquela análise da redação, não estamos sendo óbvios. Estamos usando um recurso que cria o tópico frasal para definir um termo, a fim de que o leitor consiga ter uma associação do que nós estamos falando e logo em seguida apresentamos o nosso argumento. Esse é um exemplo. Quarto tipo de tópico frasal, oposição e comparação. Também já vimos isso aqui. Política e politicária não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Esse é um texto de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um grande escritor,
jornalista, advogado, se candidatou a presidente da República, perdeu. Rui Barbosa perdeu na eleição. E ele era um participante político bem ativo. Política e politicária não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Então nós vemos oposição e comparação. Estamos opondo e comparando dois termos. Poderia fazer isso com outras coisas, né? Por exemplo, deixa eu ver, privatização e abandono das estatais. Poderia usar até os mesmos termos, não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Eu poderia dizer que a privatização e o abandono das estatais são dois termos diferentes. Não é possível confundir ambos os termos, e aí eu vou desenvolvendo no meu parágrafo. É uma ideia de oposição e comparação, tenho certeza que vocês conseguem se lembrar de outros momentos em que ou vocês leram ou escreveram dessa forma, apresentando dois termos que se opõem, comparando-os. Citação também é uma forma interessante de iniciar o parágrafo com esse tipo de tópico frasal. Começar com uma citação. Podemos fazer de forma direta ou indireta. Nós já estudamos isso, inclusive em inglês. Lá no meu canal no YouTube, vocês vão notar que está disponível a Reported Speech. Deem uma olhadinha lá também, tá? Nós falamos sobre citação direta e citação indireta. Nesse caso, nós temos uma citação indireta. Disse Alexandre Dumas que Shakespeare, depois de Deus, foi o poeta que mais criou. Viu aí, ó? Passado. É uma característica da citação indireta. Então, começamos o parágrafo. Eu vou disponibilizar para vocês, tem todos os links necessários, tudo que vocês precisam aí para terem uma análise mais completa. Aos 37 anos, já escrevera 21 peças e inventara uma forma de soneto. Era um rico proprietário de terras e sócio do Globe Theatre de Londres. Suas peças eram representadas regularmente para a Rainha Elizabeth I. Bom, vimos aí um tópico frasal, inicia o parágrafo com uma citação. E depois discorremos sobre a ideia dessa citação. Sexta forma de fazer uma introdução com tópico frasal é a alusão histórica ou social. Conta uma tradição cara ao povo americano. Está introduzindo com essa sexta forma de tópico frasal a alusão histórica. Que o sino da liberdade, cujos sons anunciaram em Filadélfia o nascimento dos Estados Unidos, inopinadamente... lembra que eu passei aquela lista de palavras para vocês? Inopino. Está lá também. O que é inopino? O nascimento dos Estados Unidos inopinadamente se fendeu, estalando pelo passamento de Marshall. Era uma dessas casualidades eloquentes em que a alma inota das coisas parece lembrar misteriosamente aos homens as grandes verdades esquecidas. Eu adoro os textos de Rui Barbosa. Ele realmente tem um dom para escrita. Então, a alusão histórica. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma redação aqui do segundo ano. Obviamente, vocês não vão saber de quem é. Racismo na sociedade brasileira. Passei para eles. Enquanto vocês estão fazendo um tema mais elaborado, né? Fizeram a última redação, a luta internacional contra o racismo. Eles, o racismo na sociedade brasileira. E foi um errinho na redação dele, né? Na verdade, tem muitos errinhos. Mas, vamos lá. É indiscutível que o racismo na sociedade brasileira tem sido um grande problema, desde a era colonial e escravocrata. Olha só que interessante. Essa expressão, desde a era colonial e escravocrata,
poderia ser colocada lá no início. E dessa forma, iria ser uma alusão histórica, um tópico frasal criando uma alusão histórica. Então, até na introdução, podemos iniciar com uma pergunta, podemos iniciar com uma alusão histórica, social, podemos iniciar com uma definição. Tá? Bom, o desenvolvimento do parágrafo. Primeiro, oposição ou contraste. Naquele mesmo texto que nós vimos aqui de Rui Barbosa, sobre oposição e comparação, vamos abordar esse desenvolvimento. Tá? Olha só. Oposição ou contraste. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicália é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Então, olha só que interessante. É escrito em terceira pessoa e é muito legal porque ele fez lá no início uma oposição no tópico frasal e também no desenvolvimento do texto. Observem que ele apresenta dois termos distintos no desenvolvimento, também poderia ser feito para desenvolver qualquer parágrafo sobre qualquer tema. Por exemplo, nós estamos falando sobre saúde, estamos abordando um texto sobre dietas. Podemos dizer, por exemplo, que existe uma diferença entre a compulsão por não comer, né, a privação do alimento, ou dietas restritas. Eu posso dizer, existe uma diferença entre dietas restritas e a privação do alimento. E aí isso seria um tópico frasal. Seria um tópico frasal, inclusive, de oposição e comparação. E aí, na definição, no desenvolvimento, definindo o tópico frasal, eu poderia explicar. Então, por exemplo, privação do alimento é tal coisa. Dietas restritas, tal coisa. Então, dá para fazermos. Enumeração ou descrição. Esse é um texto também narrativo, escrito por Aloysio Azevedo. Olha só, era um dia abafadíssimo e aborrecido. Olha a declaração inicial dele. Vamos ver no desenvolvimento. Enumeração de inúmeros fatos que levaram a essa declaração. As pedras escaldavam. As vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida. As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios. E os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Então, notem que ele enumerou uma série de fatos que o levaram a afirmar que o dia era abafadiço e aborrecido. Dessa mesma forma, poderíamos fazer isso no desenvolvimento de um parágrafo. Enumeração de fatos. Então, é importante. Causa e efeito. Número 3. A indústria do plástico alegará uma campanha publicitária que suas sacolinhas não são danosas ao meio ambiente. A justificativa é que quase 100% delas são reutilizadas em geral para embalar lixo. O problema é que muitas se rasgam com facilidade. Por isso, a indústria fará uma campanha junto ao comércio para que compre apenas sacolinhas com certificado de resistência. Então, olha só. Observe que no início nós estamos apresentando. A indústria do plástico alegará em uma campanha publicitária que suas sacolinhas não são danosas ao meio ambiente. Outra declaração inicial. Tá, o que levou a essa campanha publicitária por parte da indústria do plástico? O problema é que muitas se rasgam com facilidade. Por isso, a indústria fará uma campanha junto ao comércio. Então, eles querem convencer os consumidores
de que as sacolinhas não se rasgam com facilidade e, portanto, podem ser reutilizadas para embalar lixo, sendo assim menos danoso ao meio ambiente. Então, está aí, também apresentamos causa e efeito. Causa ou efeito. E a conclusão, tanto de um parágrafo quanto a conclusão da própria redação, pode usar inúmeros termos. Tá? Eu estou apresentando aqui alguns para que você e precisamos dar uma variada, né? Então, por exemplo, o áudio deu uma falhada aqui. Eu vejo muito dessa forma, portanto, mas existem várias formas de concluir. Logo, portanto, então, assim, enfim, por isso, por conseguinte, de modo que, dessa forma, em resumo, em síntese, assim sendo. Olha quantas formas de concluir um texto ou um parágrafo. E também temos a ideia de finalidade, né, que podemos usar para concluir ideias, ou também na própria conclusão, não introduzindo a conclusão, olha que interessante, né, iniciando a conclusão da redação, mas apresentando a finalidade da proposta, por exemplo. A proposta de intervenção da redação pode ser apresentada com a seguinte finalidade: a fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, ao propósito de, ou com o propósito de, com o objetivo de, com a intenção de. Então eu posso dizer assim, ó, logo, é dever do, cabe ao, resta ao. Estão vendo? Também existem expressões para demonstrar quem é responsável pela execução da proposta. Então, logo, é dever do governo federal uh, criar novas leis com o objetivo de, com a intenção de, com a finalidade de, com o fito de, para que, a fim de que, ao propósito de. Então, são aí algumas ideias para iniciar com tópicos frasais, desenvolver e concluir. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.